Boa tarde a todos. Então, como foi dito, meu nome é Eusímio, sou professor do campus Monte Carmelo da Universidade Federal de Uberlândia. Na verdade, a minha apresentação é uma sequência do que foi apresentado pelo professor André Fernandes. Então, é resultado de um projeto que foi realizado juntamente com o pessoal do Educampo, como foi dito. Queria agradecer a equipe que participou do levantamento desses dados. E nosso objetivo aqui é trazer informações e, de alguma maneira, contribuir para a educação aí dos usuários de irrigação e auxiliar na melhoria aí, na utilização dos sistemas de irrigação. Bom, fazendo um levantamento inicial, eu gostaria de deixar claro que hoje nós temos no mercado sistemas muito modernos que têm a capacidade de fazer um bom uso da água, reduzindo perdas que possam acontecer, otimizando o uso da água, buscando sempre uma uniformidade da água aplicada em toda a área irrigada. Tá? Porém, pessoal, esses sistemas de irrigação, por algum motivo, eles podem apresentar problemas de desempenho muito baixo. E esses problemas de desempenho muito baixo podem estar ligados à operação do sistema, pensando no manejo de irrigação. Então, o meu sistema tem uma uniformidade excelente e, quando eu tomo a decisão de irrigar, é um momento inadequado, ou a lâmina que eu defino para repor não é uma lâmina adequada. Tá? Então, isso foi foco de palestras pela manhã, então a gente não vai abordar isso hoje. Outros problemas que podem estar acontecendo em relação ao desempenho seria em relação à manutenção adequada do seu sistema de irrigação e também quando os projetos são mal projetados ou são ultrapassados, projetos antigos e que atualmente existem tecnologias avançadas que podem otimizar, no caso, o uso da água e da energia. Nós acreditamos que a eficiência no uso da água na cafeicultura irrigada, né, pensando aí no sistema e utilização do sistema, passa por um diagnóstico situacional. Então, como está o seu sistema de irrigação? Então, na entrega técnica, você faz o acompanhamento e o sistema tem uma uniformidade excelente. A vazão está ótima, a filtragem está funcionando perfeitamente. E muitas das vezes os produtores esquecem do sistema de irrigação e, ainda mais hoje, com a comodidade dos controladores que têm acesso remoto, é somente apertar um botão e você acha que está aplicando o que você acreditou, né, recebeu na entrega técnica. Okay? Então, é muito importante ter essa informação com uma frequência até que elevada. Né? E qual que seria a frequência que você deve fazer para a sua propriedade? Isso depende de vários fatores. A gente vai apresentar algum deles aqui, e isso pode chamar a atenção de vocês para definir com que frequência eu tenho que tomar essas informações. Então, com base no diagnóstico, vocês terão informações. Tá? Essas informações podem, então, auxiliá-los na capacitação no caso, o irrigador, ou do próprio irrigante, né? No caso, o proprietário que toma a decisão e define se o sistema está bom ou não. Você tem que fazer algum tipo de intervenção. Então, eu gostaria que o pessoal apertasse play nesse vídeo, né, que eu trouxe para chamar a atenção de vocês que recebi aí pelo celular. Que acredito que alguns tenham recebido. Uma situação como essa que é comum, né? Então, está chovendo e, por algum motivo, a senhora ou o usuário está fazendo aplicação de água, né? Então, será que nós não estamos fazendo isso? Ou fazendo ao contrário, esperando muito para retornar à irrigação? Então, isso volta no que nós falamos, capacitação e entendimento do seu sistema, entendimento da necessidade hídrica da sua cultura. Bom, esse slide aqui nos traz, né, a importância de alguns pontos pensando na cafeicultura irrigada. Isso já foi abordado pelo professor André Fernandes, passando rapidamente, conhecendo então o equipamento, né, escolhendo sistemas com qualidade, tendo um projeto bem dimensionado, com um projetista idôneo, confiável, respeitando aí as leis da hidráulica, pensando também na implantação, né? Então, às vezes o projeto foi bem concebido, mas a equipe que vai fazer a instalação, por algum motivo, faz uma instalação inadequada, e você consegue identificar isso no dia da entrega técnica, tá? E pensando na qualidade do manejo do sistema de irrigação, isso passa, então, pelo diagnóstico. Tá? Então, pensando na qualidade do projeto, é importante conhecer a disponibilidade, qualidade de água, formato da área, questão de relevo, solo, características físico-hídricas, questão da cultura, né, que tem alguns pontos que são importantes a serem estudados, que nós ainda não conhecemos, como já foi dito, a questão ambiental. Juntando tudo isso, vocês poderão ter sucesso no seu projeto de irrigação, então no seu sistema de irrigação, pensando então na viabilidade econômica da cafeicultura irrigada. Então, em uma pequena área, uma área pequena, você tem uma produção boa, maximizando a sua lucratividade. Tá?
E aí o que nós visualizamos, entendemos como limitações dos projetos de irrigação. Então, nos estudos aí de projetos, existe uma divisão entre o projeto agronômico e o projeto hidráulico. Então, o seu sistema de irrigação, na concepção, é dividido nessas duas etapas. Os principais problemas que nós visualizamos, em termos de definição, né, qual que seria a área molhada que você vai adotar no seu sistema de irrigação localizado? Isso tem uma relação com o seu tipo de solo e o arranjo entre a vazão e o espaçamento entre emissores. Dependendo desse arranjo, do seu tipo de solo, você vai conseguir abranger uma determinada área, formando, então, como sendo o objetivo principal, a formação de uma faixa molhada. Então, se por algum motivo você não atingir essa faixa molhada, mesmo você aplicando uma lâmina X, você não vai ter uma boa uniformidade de distribuição de água no solo. Isso vai comprometer a produtividade da cultura, né? E acaba que a lâmina líquida de irrigação, que foi apresentada pelo professor André Fernandes, né, ela é muito importante, desde que relacionada com essa informação. Um outro ponto também, como eu vejo de extrema importância, é o tempo de irrigação. Então, você sabe qual é a intensidade de aplicação do seu sistema. Meu sistema aplica 1 milímetro a cada hora de funcionamento. Se eu tiver um tempo de irrigação de 3 horas, a que profundidade essa lâmina que eu estou aplicando vai atingir? Vai passar da zona radicular da cultura? Dependendo da umidade inicial, pode ser que não, mas pode ser que sim. Por isso que é importante você ter essas informações relacionando sempre com o que está nessa imagem, né? Então, nós temos, num solo argiloso, uma possibilidade de expansão, né, da frente de molhamento no sentido horizontal, quando o solo é arenoso, no sentido vertical. Isso vai influenciar no número de setores de irrigação. E aqui acaba sendo um dos pesos no custo de investimento do projeto. Quanto mais setores de irrigação você tiver, menor vai ser o seu investimento, né? Isso também tem uma ligação com a disponibilidade de água na região. Então, regiões que têm escassez hídrica, acaba que o produtor acaba aumentando o número de setores de irrigação, limitando a capacidade de aplicação de água. Tá? Pensando no projeto hidráulico, né, as limitações que podem dificultar o projetista na concepção do projeto, eu vejo como a água disponível nos fatores principais, pensando também em qualidade, né? A capacidade energética disponível, algumas propriedades têm transformador monofásico ainda, isso acaba impedindo o tamanho da área irrigada. Pensando também, por fim, no capital disponível, acaba sendo um dos pontos críticos também. Quais foram as limitações encontradas nos sistemas de irrigação dentro do diagnóstico que foi citado pelo professor André Fernandes? Gostaria de citar aqui, a primeira delas seria a perda de carga excessiva, tá, em alguns trechos. Tanto pensando na perda de carga linear, como na perda de carga localizada, que seria em conexões, né, curvas, tem alguns exemplos aí. Bom, isso pode ser um problema de projeto, ou pode ser um problema de implantação. Já vou detalhar cada uma delas. Eu chamei aqui de impedimentos topográficos, né, alguma dificuldade de irrigar a área, pensando em desnível ou pensando em tamanho de área. Tá? E isso acaba limitando, dificultando a concepção do projeto. E também pode ser um problema de implantação. A qualidade da água, tão bem falada pelo professor André Fernandes, também acaba influenciando bastante. É uma grande limitação, principalmente na nossa região. Tá? É um problema, então, que se não for considerado, pode ser um problema de projeto, pode ser um problema de manejo também. E pensando na lâmina inadequada de projeto, não repondo a necessidade hídrica do cafeeiro. Tá? Então, às vezes, você acredita que tem um sistema de irrigação, mas, na verdade, que você consegue fazer, no máximo, uma irrigação de salvamento. Tá? Então, o que é realizado na cana-de-açúcar, o pessoal aplica vinhaça, né, que é um problema que o pessoal tem. Isso é considerado irrigação de salvamento. Então, em alguns projetos, eu acho que o produtor tem irrigação de salvamento. Né? Na condição crítica, ele não vai conseguir repor a necessidade hídrica, infelizmente. E é importante o produtor saber disso. Né? Tem um sistema de irrigação que é limitado, e eu consigo fazer, no máximo, isso. Então, vamos trabalhar com sublâmina de irrigação e tentar otimizar o que eu estou aplicando, maximizando a produtividade, tendo mais café pelo milímetro que eu estou aplicando. Né? Então, esse pode ser um dos caminhos, mas é importante você entender essa limitação. Bom, e evento de irrigação realizado sem critério, eu tenho um exemplo que eu preparei para trazer para vocês, para chamar a atenção e todos pensarem. Esse pode ser um problema de projeto, mas também pode ser um problema de manejo. Passou 2 aqui. Bom, então as limitações dos projetos, né, elas estão muito ligadas ao investimento inicial. O produtor acaba buscando o projeto mais barato.
A maioria das vezes, comparando entre as revendas, entre as empresas, entre os projetistas, a quem que me traz um projeto com custo por hectare mais em conta. E o produtor acaba se balizando muito em relação a isso. Mas é importante vocês, como irrigantes, buscarem também relacionar o custo variável, que tem uma ligação aí com a manutenção e também com a energia. Quanto que eu vou gastar de energia na vida útil desse projeto? Isso todo mundo acredita que já sabe, mas colocar isso em prática e exigir essa informação e ponderar qual que é o melhor projeto para você, levando em consideração esses dois pesos, é muito importante. Apertar com menos força. Então, vale a pena investir no projeto mais barato? Né? É um ponto de interrogação para nós. Então, nós trouxemos aqui um exemplo de uma propriedade em Patos de Minas. Bom, primeiro é importante destacar que nessa propriedade, no diagnóstico, ela tinha 2 conjuntos motobombas trabalhando em paralelo. E observem que os 2 conjuntos têm registros que estão parcialmente fechados. Tá? Isso faz com que o gasto energético que está acontecendo aqui seja desnecessário. Somente uma motobomba com o registro aberto seria suficiente para recalcar a mesma vazão necessária no piscinão que estava em cima. Então, isso já foi um problema crítico, e só abrir o registro já foi um ganho instantâneo do produtor. Tá? Além disso, nesse caso desse produtor, ele queria mudar a captação dele de lugar, né? E aí houve a possibilidade de definir uma troca de adutora. Então, vejam nesse caso o que aconteceu. No local ele tinha uma adutora de 150. Valeria a pena ele colocar uma adutora de 200 milímetros? Nós fizemos os cálculos. O Vinícius, que é especialista em hidráulica, é muito bom nisso. Num comprimento de 430 metros, investimento a mais de R$ 8.500. Tá? Então, ao invés de você utilizar 150, trabalhar com 200 milímetros. Houve uma economia de 40 cavalos, considerando o registro fechado aqui, e também a redução na perda de carga, que acontece em função de você utilizar um diâmetro maior. Tá? Isso, considerando um tempo de funcionamento de 8 horas e meia, somente na noturna, considerando uma utilização de 8 meses, né, considerando a região de Patos, que não vai recalcar o ano todo, daria 60 mil kWh, considerando o custo de 51 centavos, 30.600, ou com desconto de tarifa noturna, R$ 10.000 por ano. Tá? Então, a cada ano que você retirar a água, então, colocando em uma condição até que razoável de captação, uma economia significativa para esse produtor. Nós fizemos de forma teórica um exemplo aqui, comparando então a adoção de 3 diâmetros de tubo, de 100, 125 e 150 milímetros, para uma adutora de 1.000 metros com vazão de 50 metros por hora. Veja que em termos de velocidade, está dentro do critério estabelecido hidráulico. Tá? Não fugimos do critério hidráulico. Potência de 20 cavalos, se for adotado um tubo de 100, 10 cavalos para um tubo de 125 e 7,5 cavalos para um tubo de 150. Diferença de investimento para uma tubulação de 100 para 150, nesse comprimento de 1.000 metros. Investimento de R$ 12.000 seria a diferença para adotar um tubo maior. Tá? E qual que seria a economia? Vale a pena fazer esse investimento? Isso é conta básica pensando em hidráulica. Né? R$ 97.000 em 10 anos, pensando na vida útil de um sistema de irrigação que nós consideramos em termos econômicos. Né? É viável, pessoal? É muito viável vocês adotarem isso, e passa a ser, então, um tópico importante na escolha de qual o melhor projeto, e exigir do projetista, que vai fazer o projeto para a sua propriedade, que ele considere esses critérios. Tá? E, como eu falei, né, isso não é novidade, isso é antigo. Fico feliz de estar aqui palestrando para vocês. 10 anos depois que eu apresentei meu primeiro resumo aqui na Fene Café, resumo que eu fiz na disciplina de hidráulica. Pegamos um trabalho do professor Barreto, que foi aluno em Lavras, passou para nós. Fizemos um projeto em uma pequena área, considerando aí um investimento de R$ 283 a mais, isso em 2008, 10 anos atrás, 2008, comparando um tubo de 35 com um tubo de 50 milímetros. Então, R$ 283 a mais, uma economia de energia de quase R$ 15.000 em 10 anos. Tá? Então, isso todo mundo conhece, tá? Mas passa a ser importante na definição da escolha do projeto por vocês. Considerem isso. Bom, agora em relação ao que nós observamos de diagnóstico, de perda de carga localizada excessiva, nós observamos bastante. Vazão elevada, no caso,
imposta pelas motobombas e, algumas vezes, peças subdimensionadas, como reduções, curvas, com tamanhos reduzidos, e também válvulas instaladas de forma inadequada, e também cavaletes com perda de carga excessiva. Tá? Vamos mostrar alguns exemplos, isso de forma bem educativa, né? Pensar, será que na minha propriedade isso também está acontecendo? Vão lá e tentem identificar. Pegando o exemplo de uma fazenda em Varjão de Minas. Nesse caso, nessa parte branca que está detalhada, vejam que da saída da motobomba até nessa válvula vermelha, houve uma perda de carga de 12 MCA. Uma perda de carga bastante elevada. Tá? Então, essas conexões que estão aqui, elas estão com um diâmetro abaixo, tá, do recomendado para a vazão do projeto. Então, uma simples alteração dessas conexões de 3 para 4 polegadas vai reduzir bastante a perda de carga observada nesse sistema. Com isso, né, nesse sistema, acaba que estava acontecendo isso, no final da linha lateral, lá no setor de irrigação, estava faltando pressão. Então, com essa substituição, poderia haver um aumento de pressão no final das linhas laterais e também uma redução, né, uma redução na potência necessária. Às vezes você poderia reduzir o tamanho do motor dessa motobomba. Tá? Agora um outro exemplo na região de Patos de Minas também. No caso aqui, aquela mesma questão do diâmetro reduzido na saída da motobomba, mas aqui tinha um agravante. Vejam a quantidade de cotovelos e curvas na saída da motobomba. Bastante coisa, né? Isso fez com que a perda de carga da saída da motobomba até nesse ponto fosse de 20 MCA. Uma perda de carga bastante elevada. Então, qual foi a nossa recomendação? Substituições das conexões e tubos de 4 para 6 polegadas, aquele critério de velocidade, uma coisa fácil de vocês mesmos fazerem. Tá? E também a substituição então, das conexões para somente uma curva, fazer um ajuste aqui nesse cabeçal de controle, diminuindo a quantidade de curvas. Tá? Exatamente. Diminuir, então, a quantidade de ângulos, né, da saída da motobomba. Então, com isso, se você fizer essas alterações, o produtor está por fazer essas alterações, Vinícius? Aumento na pressão no final da linha lateral e redução da potência necessária do projeto, em torno aí de 5, até mais de 5 cavalos é possível reduzir nesse projeto aí. Aqui, pessoal, um resumo das fazendas que fizeram parte desse levantamento, né, que o professor André falou para vocês. Eu trouxe 4 aqui. 2 que estão com um consumo energético dentro do que nós acreditamos ser bom. Tá? O que seria bom? Se você analisar aqui a perda de carga na filtragem, a diferença de pressão antes da filtragem e depois da filtragem, todas as 4, né, estão dentro de uma classificação aí boa. Então, a maioria dos filtros, uma perda de carga de 8 MCA é aceitável. Então, se você observar que todas estão abaixo de 8 MCA. Então, o problema de perda de carga na filtragem, perda de carga excessiva na filtragem não estava acontecendo. E vejo que nessas 2 que estão em azuis, a pressão na saída da motobomba e a pressão antes da filtragem não mudou. Tá? Então, não existiu aquela perda de carga localizada que eu falei antes. Nesse caso, se você pegar da potência total desses projetos e considerar o consumo energético, então, no caso, da saída da motobomba até a medição após a filtragem, nós temos aí uma necessidade de 5% a 6%. Então, de 5% a 6% da potência instalada no projeto foi gasto até naquele ponto do cabeçal de controle. Tá? Essas outras 2 fazendas, por alguns motivos, né, como o exemplo que eu falei antes, a pressão da saída da motobomba diminuiu muito, um pouquinho antes do filtro. Então, de 40 para 25, ou de 74 para 58. Nesses 2 casos, o que aconteceu? A potência exigida para fornecer a perda de carga necessária da saída da motobomba até esse ponto após a filtragem é 45% da potência instalada, ou 21% da potência instalada. E isso impacta muito no custo de energia. Então, a primeira e a segunda aqui, R$ 7 a R$ 21 por dia. Se você deixar a motobomba ligada 21 horas, é que você vai estar gastando somente no cabeçal de controle. E as outras 2, R$ 69 ou R$ 217 por dia, vai ser gasto para, no caso, como perda de carga da saída da motobomba até após o filtro. Então, tomem cuidado, porque dia a dia isso pode impactar bastante nos seus custos e tornar o seu projeto inviável. Tá?
Bom, agora falando então em perda de carga nos cavaletes, um exemplo de um cavalete que esse até não estava com problema. Então, existem vários modelos aí no mercado. O principal problema que nós encontramos, né, que acredito que vocês possam encontrar, seria a ausência de manutenção periódica. Por algum motivo o piloto está desregulado, por algum motivo a válvula está com a membrana danificada, tem que fazer algum tipo de ajuste. Tá? Também nós observamos problemas em relação à escolha do tamanho da válvula, em função da vazão do sistema, e a quantidade de válvulas necessárias. Então, às vezes um setor muito grande poderia ser dividido em 2, tá? Ou em 2 válvulas. Um outro ponto também interessante é que pode ser que haja perda de carga excessiva nessas válvulas em função de um critério de projeto. Então, o projeto foi dimensionado, existe um desnível muito grande na área a ser irrigada, na área que você deseja irrigar, e aí, num ponto mais baixo, chega uma pressão normal, chega uma pressão elevada, e você tem que ajustar a pressão após o cavalete para que, na entrada da linha lateral, tenha uma pressão, no máximo, dentro do que está previsto no catálogo. No caso, seria, em média, 3,5 kg/força por centímetro quadrado ou 35 MCA. Tá? Então, para que você tenha uma entrada de 35 MCA, você ajusta no piloto. Tá? Tomem cuidado com isso e tentem, o mínimo possível, ter esse tipo de ajuste nos cavaletes, porque você está jogando energia fora em alguns casos. Bom, então, exemplos de problemas de perda de carga excessiva em cavaletes. Então, trouxe aqui um exemplo de uma fazenda em Pratinha. Então, a pressão da saída da motobomba, 7,1, antes da filtragem, 7, após a filtragem, 6,5. Então, até aqui está tudo tranquilo. Então, na válvula, no caso, no setor de irrigação que nós avaliamos, no cavalete, estava chegando uma pressão de 2,2. Após o cavalete, 1,1, quer dizer, tem uma folga aqui de 1,1 bar, né, ou 11 MCA. Pressão no início da linha lateral, 1,3. Já está entrando uma pressão baixa, na média, na linha lateral. E vejam a pressão no final da linha lateral, 0,2. A maioria dos emissores que estão no mercado, autocompensantes, precisam de, no mínimo, meio kg/força, ou 5 MCA, para que a membrana funcione. Tá? Então, nesse caso aqui, abaixo. Isso vai influenciar onde? Na vazão observada ao longo dos emissores amostrados. Tem uma metodologia, daqui a pouco eu vou mostrar ela. As linhas pontilhadas são as linhas avaliadas. E as que são contínuas seria a média da análise estatística. Então, o que está pontilhado é o que nós observamos, no caso, na primeira rua, segunda, terceira e quarta. Né? Vejam que em todas as ruas, o que acontece com a vazão no final das linhas laterais? Elas aumentam. Então, houve um aumento de vazão no final da linha, por quê? Porque a pressão está baixa e a membrana não consegue atuar, não consegue regular a vazão. Tá? Então, no caso aqui, qual foi a nossa recomendação? Fazer uma regulagem aqui nesse piloto, permitir que a pressão de passagem no cavalete aumentasse, e com isso, houve um aumento então da uniformidade do sistema. A uniformidade no diagnóstico estava 80%, após esse pequeno ajuste foi para 90%, dentro aí de um critério excelente para irrigação localizada. Então, trazendo um sistema de 80% para 90%. Ok? Um outro problema também que nós visualizamos, algumas válvulas de campo, né, algumas válvulas posicionadas em cavaletes, tem esse registro aqui, né, que seria um controlador de pressão, né, um regulador de pressão. E em algumas propriedades, esse dispositivo, na instalação do projeto, ele é regulado em uma certa posição para que haja uma passagem X de pressão. Agora vamos imaginar que o projetista foi embora, o especialista de irrigação, a empresa que dá assessoria, fez a regulagem e saiu da fazenda. Por algum motivo, o técnico da fazenda vai e fecha esse registro. Tá? Houve um vazamento da tubulação após, na derivação, e ele quer fazer a limpeza disso, e ele fecha, e não abre. Nessa propriedade, várias válvulas estavam fechadas. Não estava regulado, estava fechado. Então, o produtor acreditava que estava irrigando e não estava irrigando. E aí, por que nós encontramos problemas simples, né, básicos, como o professor André Fernandes falou? Porque nós estamos numa região que chove muito. Né? Então, a cultura do café, apesar de ser considerada... Nós estamos numa região marginal, mas é possível ter produtividade de café nessas regiões. Acaba que você não percebe que a minha variabilidade de produção foi devido a um erro de irrigação, não estou irrigando bem ou não. Então, nesse caso aqui, o produtor está com produtividade baixa, mas ele não sabe se é adubação, se é água, se é controle de pragas, doenças, né? E pode ser a água aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui. Então, pressão no final da linha. 0. Então, no setor que a gente conseguiu avaliar, né, que estava passando um pouco de água, pressão no final da linha lateral, 0. Uniformidade do sistema, menor de 60%.
É muito ruim, chegando perto da uniformidade de irrigação por superfície, né? Vejam a emissora aqui, o sistema está ligado, está saindo água? Não, praticamente entupido, velocidade muito baixa, os gotejadores não conseguem fazer a autolimpeza, então cada vez mais existe uma chance de obstrução. No final da linha, vejam como que estão as plantas. Então até um certo ponto, um determinado padrão de área foliar e coloração, mas no final, sintoma de déficit hídrico. Vejam a variabilidade da vazão dos emissores ao longo das linhas avaliadas. Péssimo, né? Vários pontos dentro da metodologia não estava saindo água. Então, recomendação nossa, percorrer todos os cavaletes, garantir que os registros estejam totalmente abertos na opção manual, porque lá existe um sistema de controle de pressão de passagem, que seria a válvula piloto que eu falei no exemplo anterior. Nesse outro caso aqui, numa fazenda em Presidente Olegário, nós observamos um problema na escolha da válvula, né? Uma válvula antiga também, uma válvula que hoje já não é tão utilizada mais nos projetos. Nesse caso, com o piloto totalmente aberto, a perda de carga foi de 8 MCA. Uma vazão, no caso desse projeto, superior a 60 m/s por hora. Então, no caso, a conclusão nossa foi que a válvula hidráulica era pequena, né? No caso, uma válvula de 2,5. Uma substituição de 2,5 para 3 resolveria o problema desse setor de irrigação avaliado, né? Saindo uma uniformidade de 85% para 90%, garantindo, então, uma pressão no final das linhas laterais. Outro problema que também nós encontramos seria problemas com instalação da motobomba, gerando uma limitação. Então, nesse exemplo, vejam a altura de sucção. Uma altura de sucção elevada, no caso aqui uma sucção negativa, né? E na instalação do projeto, esse nível da água era um pouco maior, mas com as mudanças climáticas, que já foi abordado hoje, questão de conflito de água, esse nível cada vez mais foi abaixando, e foi visualizado o problema de pressão insuficiente no final das linhas laterais. E uma das soluções que nós propomos, essa não foi a única, seria a redução dessa altura de sucção, mudando as motobombas, colocando uma balsa. No caso aqui é uma área de proteção, com certeza não seria possível, teria que fazer uma captação para um reservatório, fazer barramento, que é pior ainda, né? No caso aumentando o nível da água, ou instalação de uma motobomba em série submersível, que seria uma alternativa mais barata e mais eficaz. Tá? Fazendo isso, haveria então aumento de pressão no sistema e também uma redução de problemas com escorva que o produtor relatava, né? A pessoa que fazia irrigação, olha, tem dificuldades, a minha automação não funciona tão bem, porque tem entrada de ar e eu tenho que fazer a escorva sempre. Tá? Então, fazendo isso, existe uma possibilidade de automação do sistema. Então, exemplo da motobomba em balsa, exemplo de sucção de motobomba afogada, tá? Possibilidades para esse produtor. E aqui está a bomba submersível, uma motobomba que fica dentro do corpo d'água, faz a captação, esse recalque é direcionado para a sucção de uma segunda motobomba que está em série, tá? E essa motobomba, que não está na imagem, tem a função de pressurizar o sistema, enviando então a pressão necessária para o projeto de irrigação. Em termos de consumo energético, custo energético, é possível reduzir a potência da motobomba, tá? Nesse caso aqui, que seria uma grande vantagem. Uma outra alternativa que nós trazemos para vocês seria você instalar um sistema barrilete, que torna o seu conjunto motobomba um sistema autoescorvante. Nesse caso aqui, um exemplo que o Vinícius assessorou, com pastagem, vejam que existe uma dificuldade para captação nessa represa, né? O nível da água está bem próximo ao fundo da represa, uma represa muito rasa. Então não é possível colocar aquela curva de 90 graus e fazer uma captação, colocar a válvula de pé num nível que não tem a captação de sujeira. Tá? Então, nesse caso, qual foi a recomendação? Nesse caso, ele colocou o sistema barrilete, colocou uma tubulação que fica próximo à superfície, não tem a válvula de pé na ponta. Nesse tubo, esse tubo é todo furado, tubo fresado, né? E esse reservatório fica cheio de água. Tá? Então, na partida da motobomba, não existe problema de entrada de ar, porque esse volume é suficiente para que haja o início, o start da captação aqui no fundo. Então, o que tiver de ar aqui acaba sendo comprimido e passando pelo rotor da motobomba em poucos segundos, não tendo problema, então, no caso de entrada de ar. Tá? Então, uma alternativa interessante para alguns casos, até para sistemas com irrigação localizada, já é instalado, já é utilizado.
Tá? Uma outra limitação que nós observamos seria em relação à rede elétrica, um exemplo de patrocínio, né? Então, risco de choque elétrico e fuga de energia. Tá? Então, um problema, quem tem uma fazenda certificada, acaba que toma cuidado com isso. Né? Tá? Mas nós encontramos nessas fazendas que a maioria era certificada. Tá? Então, um aumento no consumo, tá vendo, então, fuga de energia aqui, e também existe a possibilidade de redução na tensão, que vai chegar até a motobomba que está aqui ao lado. E existe um risco de danificação, vai diminuir a vida útil dessa motobomba. Tá? Falando agora de impedimentos topográficos, né, falando do cabeçal de controle, que tem uma pressurização espera. Tá? Então, nós acreditamos que esse é um dos caminhos para otimizar o uso da energia nos futuros projetos de irrigação. Então, dependendo do formato da área, dependendo das características da área, você ter 2 conjuntos motobombas trabalhando em série, e quando você for irrigar uma determinada quantidade de setores, por exemplo, o setor 1, 2, 3 e 4, eu aciono as 2 motobombas. Por quê? Por exemplo, esses setores estão mais distantes da motobomba e estão com desnível, e tem desnível mais elevado. Né? O desnível a ser vencido é maior, então exige uma potência maior. Porém, quando eu vou irrigar o setor 5, 6 e 7, está mais perto da motobomba, ou o desnível é menor, eu aciono somente uma motobomba. Tá? Então, isso eu tenho uma redução grande da potência exigida para irrigar uma determinada área e vou economizar energia. Tá? Então, nessa imagem aqui, uma propriedade dentro das fazendas que nós visitamos, que estava instalado esse sistema, estava funcionando. Então, um exemplo positivo do diagnóstico. Né? Em relação à qualidade da água, não vou entrar em detalhe, o professor André Fernandes abordou muito bem. Tá? Mas, principalmente na região de Monte Carmelo, região que nós trabalhamos, existe um problema muito grande com ferro. Né? E acaba que a maioria dos produtores instala o sistema de aeração. O principal deles é a cascata que está nessa imagem. Vejam essa imagem. O que vocês me falam? Está vendo a aeração? Não está vendo a aeração. Né? Então, o produtor fez investimento, colocou a cascata. Né? Por algum motivo, nesse produtor eu sei que eles colocou um piscinão, um segundo piscinão embaixo, um reservatório, né, por questão de conflito de água. Nessa mudança, a vazão que chegava aqui aumentou, ele precisou de colocar um pedaço aqui de cano. E aí, esse prolongamento fez com que o volume de água não passasse mais pela cascata. Tá? Então, não está criando condições de oxigenação. Né? E aí, o tanque de decantação não está funcionando tão bem. É um problema. Um outro problema também que nós visualizamos, existem benefícios de utilizar água subterrânea, dependendo da qualidade. Né? Em alguns casos, nós visualizamos produtores que fazem a retirada de água subsuperficial. Essa água entra em um tanque de decantação, e nesse tanque de decantação há um acúmulo, né, por alguns motivos, de partículas sólidas. Tá? E essas partículas sólidas foram encontradas lá no emissor. Tá? E no final de linha, olha a concentração. Então, por algum motivo, no caso, o produtor só tem sistema de filtragem de disco e de tela. Não colocou filtro de areia porque a água é água subterrânea e não tem necessidade. Nesse caso, teria que ter o sistema de filtragem de areia. Né? Outro problema também que nós encontramos, esse aqui chamou bastante atenção, a gente fez a avaliação dessa propriedade que tem 100% da adubação via fertirrigação, para nitrogênio e potássio. Então, 100% do N e do K é aplicado via sistema de irrigação. Então, a lavoura estava bem bonita, carga bastante alta. A gente avaliou a primeira rua, a segunda, a terceira. O café estava bonito. A gente fez a avaliação da avaliação da vazão, não estava tão ruim. Mas da última rua, né, a última rua do setor, que é a rua que a gente faz a avaliação, a rua de café não estava bonita e não tinha produção, não tinha carga. Tá? E, no caso, era gotejamento enterrado. Então, é o problema, né? Tem grandes vantagens, mas tem desvantagens, né? Gotejamento enterrado. A gente foi abrindo as trincheiras para achar o gotejador e coletar a vazão, e a maioria dos gotejadores dessa linha não tinha vazão. A vazão era 0. Tá? E aí o resultado, aqui um gráfico, coloquei no gráfico, veja como é que foi o comportamento do que nós avaliamos. Essa linha amarela é a da última rua. Tá? E aí o produtor estava acompanhando a gente. A maioria dos setores de irrigação tem no final da derivação uma tubulação de limpeza. E ele falou, nossa, não é possível que essa linha está com esse problema e eu não vi. Né? Aí ele foi abrir o registro. E quando ele abriu, saiu muita sujeira. E na hora que eu cheguei, né, ele abriu antes de eu chegar e a gente conversar, já estava um pouco mais limpa a água, mas ainda estava bastante suja. Tá? E, na hora, nossa, fechamos aqui a válvula,
e voltamos nos emissores, porque era gotejamento enterrado, o gotejador que a gente fez a avaliação, estava fácil de achá-los. Começou a sair água, porque houve uma velocidade alta na última linha e houve uma limpeza. Tá? E aí nós definimos tomar essas informações dessa última rua novamente. E aí a linha já voltou aqui para cima. Vejam a diferença só de abrir esse registro no final do setor de irrigação. Uniformidade sai de 74 para 84. Então ganha de 10% sem fazer a limpeza das outras linhas. Veja a importância de uma manutenção simples, né, e o que isso pode impactar na uniformidade de distribuição de água do seu sistema de irrigação. Né? E aí vem uma pergunta: como encontrar essas limitações que nós falamos aqui? Como que eu faço para encontrar essas limitações dentro do meu sistema de irrigação, dentro da área que eu acompanho? Tem que fazer um monitoramento, tem que tomar dados. Tá? E esses dados, pessoal, passa pelo levantamento dos dados iniciais. Então, projeto instalado. Quem faz a irrigação tem que saber isso de cabeça. Ok? Essas informações aqui, quem faz a irrigação, o produtor, o dono da propriedade, tem que saber isso de cabeça. Qual que é a quantidade de setores? Qual que é a lâmina diária? Qual que é o tempo de funcionamento do projeto por setor e tempo diário total do projeto? Qual que é o formato, né, e tamanho de cada setor de irrigação? Qual que é o manejo que você adota? Tá? Qual que é o bulbo? Qual que é o tamanho do bulbo? Qual que é o tamanho da faixa molhada? Com quanto tempo eu tenho a formação da faixa molhada? Essas são informações que todos vocês têm que saber. E nós vimos que a maioria não sabe. E até dando tempo para o produtor buscar essas informações, alguns não trouxeram as informações, porque não tem informação. O projeto foi instalado e nem o layout do projeto tem na casa de bombas. Então, é importante vocês fazerem esse levantamento, tá? Que seria o levantamento básico, juntamente com o levantamento topográfico da área, que foi dito pelo professor André Fernandes. Tá? Em termos de característica do sistema, então, por onde você vai começar o levantamento de dados? Né? Então, aqui um exemplo hipotético de um projeto de irrigação localizada, com 4 setores de irrigação, um conjunto motobomba retirando de um córrego, né, ou de um poço artesiano. Essa água, então, é recalcada para um reservatório, a maioria tem esse sistema para decantação ou para reservamento, ou para reservamento de água. Tá? Desse reservatório, a água é succionada por uma outra motobomba, né? No caso, aqui dentro nós chamamos de cabeçal de controle, aqui está o sistema de filtragem. Tá? Tubulações, então, de adutor e linha principal saem desse cabeçal até a área irrigada. Aqui nós temos linhas de derivações e os tubos gotejadores, que são chamados de linhas laterais. Tá? Em cada setor você tem que tomar informações, que eu vou detalhar a seguir. A maioria das informações básicas vocês vão encontrar no layout como esse daqui. Eu peguei um exemplo de uma propriedade que nós temos autorização de utilizar os dados. Lá em Monte Carmelo nós temos um experimento instalado nessa área. E aqui está bem detalhado essas informações. Dados técnicos, dados agrícolas, qual que é a área, qual que é o espaçamento do café. Isso vai ser importante calcular a lâmina. Qual que é a vazão do emissor, qual que é o espaçamento entre emissor, qual que é a vazão do sistema, qual que é a vazão da motobomba em cada setor irrigado. Nesse projeto são 7 setores. Essas informações, se você fez o projeto com uma empresa idônea, você tem essas informações com certeza. E aí, tendo essas informações, buscando levantá-las na propriedade, no sistema, é importante monitorar a pressão do sistema em diferentes locais, a vazão da motobomba e dos emissores em cada setor de irrigação, como eu falei, a corrente elétrica do painel em cada setor de irrigação. Então, liguei o setor 1, qual que é a corrente naquele setor, qual que é a corrente no setor 2, no setor 3 e assim por diante, e qual que é a tensão também, que tem uma relação entre as duas. Fazer, então, esse levantamento o máximo de vezes possível. Tá? Pelo menos uma vez no ano, eu acredito que é bastante importante, seria o mínimo. Tá? Dentro de um cabeçal, aqui, uma ideia de um cabeçal de controle, a tomada de pressão na saída da motobomba, após a motobomba, fazer uma medição antes da filtragem, fazer uma medição depois da filtragem, fazer uma medição depois do filtro de segurança. A maioria dos novos projetos tem esse filtro de segurança, vai que o filtro de areia não está funcionando, está passando areia ou impurezas, esse filtro vai te ajudar. E, por fim, aqui, qual que é a pressão depois da válvula de segurança, se ela existir no seu projeto de irrigação. Tá? Então, nessa imagem, nós temos esses pontos que são importantes a serem levantados. Tá? Importante, então, destacar que o manômetro que você vai utilizar tem que estar calibrado, um manômetro confiável, e que você utilize o mesmo manômetro para medir a pressão em todos esses pontos. Tá? Porque acontece bastante se você comprar um manômetro de mesma marca, com a mesma escala,
e em função da calibração existe uma diferença entre os dois. Então, ao contrário, né? Ao invés da pressão estar maior aqui, ela vai estar menor nesse ponto, por exemplo. Isso pode acontecer, então é importante utilizar o mesmo equipamento, ok? E fazer uma calibração periódica. Aconteceu bastante a gente conversar com alguns produtores mais tecnificados, que eles fazem esse monitoramento. De vez em quando vai lá e faz a medida, tá? Mas não anota, não tem esse histórico para fazer o comparativo, se o meu sistema está piorando ou se está mantendo a qualidade. Então é importante quantificar e também registrar essas informações em algum lugar e deixar isso de fácil acesso. Tá? Também destacar que existem válvulas que você pode instalar e com o mesmo manômetro você fazer a medida de todos esses pontos que eu destaquei agora. Tá? E também é possível deixar o manômetro fechado. Tá? Então, quando eu não estiver fazendo leitura, eu deixo a válvula fechada e não estou colocando pressão no manômetro, aumentando a vida útil dele. Tá? Então, não é porque é importante ter a medida da pressão que você vai deixar ele o tempo todo monitorando a pressão quando a motobomba estiver funcionando. Isso vai influenciar na calibração e na vida útil dele. Isso nós encontramos em algumas propriedades, e é importante destacar, lá no cavalete, na válvula de campo, a identificação de qual setor que é essa válvula. Isso parece bobeira, mas é muito importante você, essa válvula é de qual setor? Tá? Principalmente se for uma empresa para fazer esse levantamento para vocês. E além disso, colocar de forma fácil as tomadas de pressão, para você fazer a medição rápida com um tubo de pitô, qual que é a pressão antes e depois dos cavaletes, e isso também aumenta a precisão. Então, uma imagem aí dessa medição. Bom, se não for possível fazer a medição da pressão na própria válvula, nós recomendamos a instalação de um colar de tomada de pressão, como esse que está na imagem, nessa propriedade instalado, isso em Monte Carmelo. Né? E você, quando for fazer a avaliação, instala um manômetro que toma essas informações. Tá? Agora, em relação ao monitoramento da vazão, um exemplo de um hidrômetro, que é bastante utilizado aí no mercado. Tá? Qual o local que você vai instalar esse hidrômetro? Vejam essa imagem. Vocês acham que esse hidrômetro está fazendo uma medida, uma estimativa da vazão boa? Está no local totalmente errado. Né? Então, e esse hidrômetro está conectado a um controlador e em tempo real o produtor vê qual que é a vazão que está passando pelo sistema, tá? Quando está irrigando qualquer setor. Isso é um avanço muito grande, né? Mas a informação não é confiável. Tem uma distância ideal para você instalar, uma distância antes. No caso, tem que ter uma tubulação retilínea antes do hidrômetro e uma tubulação retilínea depois, para evitar um regime turbulento. Qual que é a recomendação? Ter uma distância de 2,5 vezes o diâmetro antes do hidrômetro, um tubo retilíneo, e 8 vezes o diâmetro depois. Bem simples, muita gente não segue. E se a vazão estiver abaixo ou acima do esperado, o que pode ser? No caso, vazão abaixo ou acima, comando da válvula piloto, no caso lá no campo desregulado danificado. Se estiver acima ou abaixo também, o emissor com vazão média fora do esperado. A alteração do ponto de funcionamento pode ser tanto acima quanto abaixo. É importante ter a informação do dia zero. Se o sistema de filtragem estiver danificado, também pode influenciar na vazão. Vazamentos e avarias também. Isso vai influenciar para que a vazão fique acima, bem como a válvula de outros setores abertos pode influenciar na vazão acima. Já a vazão abaixo, válvulas fechadas, como aquele exemplo que eu falei para vocês de pratinha, alteração na altura de sucção, como eu falei de patrocínio, e sedimentos acumulados, diminuindo o diâmetro interno das tubulações, vai influenciar na vazão para baixo. Nesse exemplo, o projeto tem mais de 3 setores, mas destacando esses 3 setores. A motobomba está aqui na parte mais alta, tá? Aqui tem um reservatório. O setor 1 é o setor que está na cota mais baixa, então tem mais facilidade de chegar à pressão aqui. No caso, observando em termos de vazão, a menor vazão está aqui e a maior pressão também está aqui. Em termos de pressão na entrada e saída, na linha lateral, 3,9, 3,8, então a pressão bastante elevada antes e depois do cavalete. Tá? Então, no caso aqui, teria que fazer uma regulagem na pressão após o cavalete, para que a pressão não fique tão elevada no início das linhas laterais, né? Apesar de estar bem próximo do 3,5, que tem uma perda de carga do cavalete até o início da primeira linha lateral. Tá? E, de maneira geral, a pressão no final da linha do setor 1, em média, ficou elevada, 2,2. Já o setor 2, que seria esse setor aqui, que está uma cota um pouco mais acima, então, no caso, não tem um ganho de pressão, como o setor 1, veja que a vazão ficou elevada, pressão na saída da motobomba 3, 1 a menos do que no setor 1. Antes da filtragem, depois da filtragem, uma perda de carga
acima do mínimo que nós consideramos aceitável, acima de 0,8. No cavalete, pouca perda de carga, então, ok. Mas, já que o sistema não tem uma pressão boa na saída da motobomba, isso impactou na pressão no final da linha lateral, sendo 0,1, e isso vai influenciar na uniformidade. Já no setor 3, comportamento parecido com o do setor 2, tá? Antes da filtragem 3, depois 2,1, pouco acima, e a pressão no final da linha lateral, 0,7, um pouquinho acima do mínimo que nós consideramos aceitável para a maioria dos emissores. Tá? Esses dados do diagnóstico são importantes serem confrontados com as informações da entrega técnica, que seriam as informações do dia zero. A maioria dos projetos não tem essa informação. Se foi feito, não está disponível na propriedade, infelizmente. Então, a partir de um momento, você tem que começar a ter esse dia zero e ter essa informação. Um exemplo de uma entrega técnica e o dia zero. Para 7 setores, é importante ter as informações de amperagem, de vazão, pressão na saída da motobomba, pressão antes e depois da filtragem, pressão antes e depois do cavalete e a pressão no final da linha lateral. Com essas informações, você consegue definir se o seu sistema está indo bem ou se está perdendo qualidade. Tá? Em relação à avaliação do setor de irrigação, existe uma metodologia que é utilizada ainda hoje, né? É possível ter melhorias nela, nós buscaremos isso. Então, avaliando 4 linhas dentro do setor de irrigação, dentro de cada linha do setor de irrigação, avaliando 4 pontos, tá? O primeiro, o último e 2 intermediários, e essas 4 linhas, a primeira e a última, 2 intermediários. Isso já é muito feito por algumas empresas e alguns produtores. Nós temos uma ressalva em relação ao tempo de coleta desses dados de vazão. Por quanto tempo eu tenho que ficar monitorando cada emissor? Muita gente faz um tempo menor do que 1 minuto. Tá? Isso influencia na qualidade da informação. Na recomendação, nós devemos coletar por um tempo de 5 minutos em cada ponto. Tá? E isso faz com que uma gota a mais ou uma gota a menos que você deixou de coletar impacte menos na informação que você está coletando. Em menos de 1 minuto, uma gota a mais, uma gota a menos vai influenciar bastante. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Aqui é a ideia da distribuição dos emissores no campo. As equações que podem ser utilizadas para calcular essa uniformidade. A principal delas é essa daqui, que leva em consideração o desvio padrão. Tá? E aí, com esse resultado, é possível classificar o sistema quanto à distribuição de água como inaceitável, menor do que 60%, até excelente, que seria acima de 90%. E nós encontramos fazendas com uniformidade acima de 98%, tá? Em alguns casos, mas abaixo de 60% também. Tá? Então, um exemplo aqui do coletor, né, e uma proveta, e fazendo treinamento dos funcionários da fazenda, facilmente, então, essas informações podem ser levantadas. Mais uma ressalva é essa desse vídeo. Alguém pode dar o play, por favor? E essa ressalva é para o gotejamento enterrado. Tá? Isso nós visualizamos, né, em algumas condições. Então, quem vai fazer esse levantamento de dados tem que tomar bastante cuidado e tem que ter bastante critério. Porque dependendo da posição do tubo gotejador, se ele estiver um pouco inclinado, o que acontece? Você coloca o copinho numa posição e algumas gotas, durante 5 minutos, várias gotas no caso, não cairão dentro do coletor. Né? E por você ter que entrar lá de baixo, né, acaba que a pessoa não toma cuidado e não olha com calma. Então, tem que ter critério para levantar essas informações. E aí, em cada um dos pontos que nós comentamos, a recomendação nossa é fazer 2 medidas. Tá? Se as 2 ficarem muito discrepantes, o que nós recomendamos? Fazer a terceira. Ok? Também encontramos problemas em relação ao espaçamento entre emissores. Né? Então, no projeto, o espaçamento é 50 centímetros. E aí, medindo isso no campo, em algumas linhas, uma distância maior ou uma distância menor. Ah, mas por que está diferente? Ah, porque a mangueira foi danificada e eu comprei e coloquei um pedaço nessa linha. Tá? Esse pedaço que eu troquei, no caso, posso mudar a lâmina do projeto, se não for considerado esse arranjo, vazão e espaçamento, o que isso pode impactar? Tá? Olha um exemplo aqui que eu trago para vocês de uma fazenda em Presidente Olegário. Nós encontramos, né, depois de começar o diagnóstico, vimos uma vazão muito elevada nesse último emissor da primeira linha. Então, na média, estava em torno de 200, os outros emissores, e o último, 300. Mas por quê? Voltamos lá, não era o mesmo emissor, estava com um espaçamento diferente. Tá? E, se você fizer o cálculo da uniformidade, com esse ponto alto, a uniformidade ficou 86%, e uma lâmina média de 2,45. Tá?
Se o produtor tivesse nesse ponto, nesse trecho que foi alterado, o emissor com uma vazão adequada, vazão de 2,38, que é perto da vazão nominal, e uma uniformidade de 95%. Tá? Nesse caso dessa propriedade, por sorte, quando houve troca de mangueira, algum tipo de avaria, ele cortava e puxava para o início da linha lateral e só colocava os pedaços nos finais. Então, substituindo isso, foi fácil resolver o problema dessa propriedade. Né? Quando houver, então, algum tipo de substituição, buscar emissores com a mesma vazão e o mesmo espaçamento. Tá? Nesse caso aqui, olha a variabilidade da vazão observada em 4 setores de irrigação. Isso vai impactar também na lâmina de projeto. Né? Então, eu quero fazer uma reposição de evapotranspiração. Para cada setor, eu vou ter que ter um tempo diferente. Na maioria das vezes, o produtor não faz isso, coloca o mesmo tempo. Em alguns setores vai ter excesso de irrigação, e em outros setores vai ter irrigação deficitária, infelizmente. E, na maioria das vezes, coloca 90% para tudo aqui. Né? Então, essas informações vão balizar até o manejo da irrigação. As empresas de manejo estão aí. É necessário ter essas informações, pois se a lâmina de irrigação for superestimada, você pode gerar, então, uma lixiviação, água em excesso, elevação de lençol freático em algumas regiões, impactar no custo. E se a lâmina de irrigação for subestimada, você não vai conseguir fazer irrigação plena, aquela irrigação de salvamento que eu falei no começo. Isso vai impactar na produtividade esperada numa condição irrigada e risco de salinização, em algumas situações, por exemplo, em condições fértil-irrigadas. O outro parênteses, estou terminando, em relação a critério de lâmina de irrigação, conhecer a profundidade efetiva do sistema radicular. Conversando com alguns projetistas aqui da região, né, o pessoal está buscando adotar espaçamentos mais curtos para incrementar mais em produtividade, principalmente nas primeiras safras. Tá? Isso é interessante porque qual que é a profundidade efetiva do cafeeiro nos primeiros anos? 40 centímetros. Tá? No máximo até 40 centímetros. Se você colocar uma distância muito grande, mesmo sendo um solo argiloso, o que vai acontecer? Não vai formar, você vai irrigar e você vai levar a água numa profundidade fora da zona radicular. Tá? E você vai estar jogando fora o seu fertilizante, também energia e água. Tá? Então, isso pode ser uma mudança, né, de paradigma interessante para vocês que vão instalar novos projetos. E também, quem já tem instalado, buscar fazer um manejo seguindo essas recomendações. Vejam a variabilidade das propriedades que nós acompanhamos em termos de retenção, o resultado da curva de retenção. A CAD média, né, o que tem armazenado de 0 até 60, que seria o ideal para um cafeeiro adulto, 44 milímetros. Mas tem fazenda que a retenção é 33,8 e fazenda que é 55 milímetros. Isso vai impactar no manejo, né, da irrigação, onde você pode mudar os intervalos entre as irrigações. Isso, uma variabilidade entre as fazendas, 20 fazendas. Numa mesma fazenda, num setor de irrigação, em um só setor de irrigação, de 5 hectares, coletando essa quantidade de amostras para fazer, então, a curva de retenção, vejam a variabilidade. Uma variabilidade de retenção de 40 para 72. Uma variabilidade muito grande. Então, dependendo do local que você estiver aplicando a lâmina, você vai estar fazendo uma irrigação em excesso. Ou pode ser que a irrigação esteja dentro de um limite que não cause problemas. Tá? Isso vai impactar em projetos, zonas de manejo, que isso não é o foco do nosso trabalho, mas em termos de manejo é importante nós buscarmos chegar nesse nível de detalhamento CAD de 84 para 124. Tá? Então, no exemplo de lâmina, né, que vai influenciar no tempo de irrigação, considerando o gotejamento com uma lâmina ideal aí de 3 milímetros por dia, numa máxima demanda, considerando 7 dias de consumo, você teria que irrigar 21 milímetros. Se você tem um projeto que tem uma intensidade de aplicação de 1 milímetro hora, projeto com 7 setores, por exemplo, 3 horas de irrigação, que seria o recomendado por projeto, fazendo uma irrigação a cada dia, você faria as 21 horas, conseguiria fazer a reposição ideal para o cafeeiro, está tudo certo. Mas nós encontramos muitos produtores que, ao invés de fazer 3 horas, que seria o recomendado pelo projeto, faz 6 horas. E aí faz uma irrigação a cada 2 dias. Então, por semana, a média dá 3,5. Então, no consumo de energia, na vazão retirada do córrego, do reservatório, ele está consumindo também 21. Mas a planta está conseguindo utilizar os 21 milímetros? Aqui está. Aqui não está. Menos desse valor está sendo utilizado pelo cafeeiro. Então, você está desperdiçando. Além, pensando aí de nutrientes, está desperdiçando água. Isso vai influenciar de alguma maneira na produtividade.
Tá? Considerações sobre os manejos, existem várias tecnologias. Teve propriedade que nós visitamos que tinha 3 estações meteorológicas, nenhuma delas estava funcionando. A maioria das propriedades tinha tensiômetro, vários tensiômetros, em todos os talhões, por exemplo, e não tinha o histórico, não estava monitorando. Isso não é barato, custa R$100 cada um, médio preço de mercado. Então, houve investimento e não confia na informação. É o que eu acredito, e foi até citado pelo professor Mantovani, eu concordo com ele, né? Então, nós temos, pessoal, muitas informações, né? Mas como utilizar essas informações? Está vindo muita tecnologia aí, mas como que a gente vai utilizar essas tecnologias? Às vezes, somente uma tecnologia, né? Ou um pacote seria suficiente, você tenta utilizar todos e você não tem uma informação que traga um resultado desejado. O que mais podemos fazer? Só trazendo um pouco dos trabalhos que nós estamos realizando, né? Do tempo que nós estamos aqui na região, trabalho com adubação verde, que tem um dos objetivos é aumentar a retenção de água no solo, que pode auxiliá-los a enfrentar a limitação do seu projeto de irrigação. O meu projeto é limitado, como que eu posso melhorar isso? Então, um exemplo aí da melhoria que os adubos verdes podem trazer, no caso, ao cafeeiro, pensando em temperatura do solo, né, comparando o pousio com a rosiziensis, por exemplo, dá uma diferença aí de 5 graus na superfície. E isso impactou, caso em um ano de avaliação, na tensão média observada no solo. Então vejam qual que era a tensão, né, no caso medido por tensiômetro, na profundidade 0 a 60, tá? No cafeeiro com braquiária rosiziensis intercalado, e o pousio, na superfície a tensão em média muito maior do que a área com braquiária. Então o benefício de retenção no primeiro ano já foi observado. Então seria uma alternativa para nós aí, em termos de em condições de escassez hídrica. Então deixo meu contato, estamos à disposição, e mais uma frase aí para fazer a gente refletir. Estou à disposição. André, qual a forma mais fácil quando eu chego numa propriedade que eu não tenho tempo de avanço? O que seria, como é que seria? E esse tempo de avanço em relação à irrigação e de verão e de inverno, quando está chovendo ou não, como é que seria a injeção do fertilizante? E na limpeza com cloro, o que você adota? Você tem lá, você mede o ferro na saída para determinar o tempo de manutenção com cloro, de injeção de cloro? Eu não consegui ainda assimilar tudo isso. Rogério, com relação ao tempo de avanço, isso dá para a gente fazer no campo, mas o ideal é que você, na elaboração do projeto, isso já seja determinado. Então, quando não tem, aí tem que avaliar, colocar o cronômetro, colocar o fertilizante, ir nos gotejadores e medir com radinho até fazer. Mas isso aí é projeto. Então, com cronômetro, aí você vai coletar até sair o fertilizante, pode medir com cultivímetro e determinar. Mas isso aí a gente preconiza de estar isso na casinha de irrigação lá. Tempo de avanço de cada um, você vai respeitar isso lá. Tá? Com relação à cloração, quanto que a gente faz, qual que é o nível, então depende muito. Você quer fazer uma cloração para corrigir ou preventiva? Então, qual que é a medida disso? Tem que sobrar o cloro livre no final das linhas de gotejador. A maior parte das coisas que você usa o cloro tem que ser para limpar e acabar com a parte biológica que tem dentro do sistema. Então você imagina, você joga lá e é biológico, dificilmente você consegue fazer a tentativa e erro. Então você vai jogar, tem os cálculos. Aí não sobra nada, você está medindo o cloro com um medidor de piscina lá no final, dá o 0. Foi insuficiente, você não conseguiu matar a matéria orgânica que estava lá dentro. Então o critério tem que sobrar meio ppm de cloro lá no final das linhas, aí você tem certeza que você conseguiu fazer a limpeza biológica. Kit, é um kitzinho rápido, ou de piscina, ou agora tem os kits aí de fotômetro, e tem o digital, né? Que aí custa aí, vai custar uns 500, 600 reais. Tem esse para cloro e para ferro, dá para fazer tranquilo. Tá? Então, essa medida aí é o que a gente costuma fazer. André e Eusímio, uma coisa meio inédita aqui, acho que é a primeira vez que isso acontece na FEN Café, que é uma pergunta do internauta. Não
Não, internauta não, parece que é o Piolho que perguntou. É o Piolho? Cadê? É o Piolho? Não, Você aí- falou que é internauta? Pô. Aí eu não respondo. Aí, ó. Então tá bom, cadê o Piolho? O Piolho não tá aí, ó. O Piolho tá vendo pela internet, é isso? Ah, que legal. Ele está perguntando se pode criar peixe nos tanques com geomembrana, se isso vai ocasionar problemas, sei lá, enfim. Então, é uma alternativa para diminuir o problema de alga, né? Mas, por outro lado, tem os dejetos do peixe que podem entupir o sistema. Então, não é recomendável. Pronto. Pessoal, então... aqui o Elvésio vai fazer uma pergunta. Elvésio e Everardo são primos. Rapaz, primeiro parabenizar as palestras, né, André e Eusímio, né, e dizer que foi muito interessante a gente observar toda essa problemática. Mas também dá um nó na cabeça da gente, né, porque a gente fica o seguinte, como fazer? Por exemplo, eu quero implantar um programa de tomada de decisão de irrigação, então eu preciso decidir irrigação todo dia. Mas perante essas questões que estão aí, de erros que foi apresentado, parece que você vai definir um tempo de irrigação, mas existe uma variabilidade tão grande que não vai chegar a lugar nenhum. Então, já que vocês apresentaram, eu estou pedindo para vocês darem uma solução, uma recomendação para a gente aqui. Então, o que a gente tem feito, depois o Eusímio completa, Verado, como que a gente vai saber se tem essa variabilidade se não fizer esse diagnóstico? Então, o principal é diagnosticar. Uma coisa muito clara que a gente tem visto, a Yara, né? A Yara está participando da gente de alguns treinamentos, a gente está ajudando os técnicos da Yara, que fez uma fábrica agora de produtos para fertirrigação. Aí você imagina, você faz só solúvel para fertirrigação. E no universo que a gente vê aí de sistema de irrigação, será que eles vão ter confiabilidade para colocar o sistema, os produtos dele de altíssimo nível tecnológico para fazer a aplicação? Não vão. E aí o que eles estão fazendo? A gente fez o treinamento com eles, eu, Eusímio, Vinícius, de diagnóstico, o Oswaldo estava junto, e aí eles estão indo no campo e vendo o que está acontecendo com esses sistemas. Então, infelizmente, alguns eles não conseguem recomendar o produto deles, que pode queimar o sistema dele, o produto deles, porque o sistema está tão ruim. E aí, como fazer? Primeiro é diagnosticar. Então, se a gente tem feito, o seu sistema está ruim, o que fazer? Tem que consertar. Tem jeito de consertar? Tem. Então tem que trocar uma bomba, tem que limpar filtro, tem que mudar piloto, tem que mudar o gotejador. Aí, em cima disso, a gente faz. Algumas empresas aqui de irrigação da região, na verdade, fábricas, né? Fabricantes, já estão fazendo isso aqui. Tem a Netafim, por exemplo, é uma empresa que fez talvez os primeiros, lá da época do Serginho. Tem 1986 tem o primeiro. E aí, esses sistemas já estão funcionando? Estão. Há 20 anos, 25 anos. O que eles estão fazendo? Então, isso é iniciativa de algumas empresas, junto com a gente que está fazendo o diagnóstico. Elas estão fazendo mudando isso. O que está defasado? Em 25 anos tem coisa nova? A gente sabe que tem. Válvula, de tudo. Estão trocando os gotejadores e fazendo isso com troca de café. Então já é uma alternativa. Às vezes o produtor não quer falar, você vai trocar os seus tubos gotejadores, custa 4 mil por hectare. Puta, não vou colocar isso, eu já gastei lá no passado. Então isso já é uma forma que as empresas estão vendo de melhorar o sistema, atualizar o seu sistema de irrigação. Olha, eu tentando ser bem direto, né? Eu acredito que em algumas situações uma empresa de manejo nem deve entrar na propriedade. Deve indicar, fazer esse levantamento, fazer as alterações que são importantes para depois iniciar o manejo, porque às vezes pode queimar a tecnologia. Agora, pensando numa situação que exista variabilidade e é necessário você tratar, conviver com essa variabilidade, uma das sugestões que eu vejo é alterar a estratégia de manejo. Então, você trabalhar com uma depressão, trabalhar com uma umidade do solo um pouco abaixo da capacidade de campo, e a lâmina de irrigação adotada não ser uma lâmina muito excessiva, tá? E que ela garanta, no mínimo, a formação da faixa molhada. Então, formou a faixa molhada, tem que ter, no mínimo, tantas horas. Tá? Trabalhando com esse intervalo, tá? Eu sei qual que é a minha uniformidade do sistema, eu sei qual que é a minha vazão,
Então, eu não vou ultrapassar a capacidade de campo, vou ficar próximo ali de 80%. Então, no sistema que eu tenho uniformidade baixa, eu vou ficar com 85% da água disponível. O sistema que eu tenho uniformidade elevada, eu vou trabalhar, minha água disponível no solo após as irrigações vai para 92%. Não vai passar dos 100%, isto é, não vai haver percolação. Então, eu acho que é um dos caminhos para tentar conviver, né, em sistemas que têm variabilidade de vazão e uniformidade. Everardo, eu tenho uma solução. É fazer uma coisa que a gente já fez com o André. Fez o projeto de irrigação. Se tiver alguma dúvida, coloca dentro do valor do projeto o valor da consultoria para fazer o trabalho que eles fizeram. E aí, dentro disso, se eles assinarem, ou a empresa assinar o projeto, a entrega técnica está feita. Caso não, o André é testemunha disso. Lá em Rio Verde está até hoje, depois de 15 anos, sem fazer uma entrega técnica. Você entendeu? Então, isso vai ajudar demais. Só uma consideração, obrigado aí pela resposta. Eu acho que, inclusive, a gente sempre falava isso, que nos contratos deviam bater que só uma parcela que seja 10%, 5%, 20%, só seja pago depois da entrega técnica. Né? E aí essa entrega técnica ela tem alguns critérios, ou seja, um projeto muito grande, a gente já, quando fazia um projeto muito grande, muitas vezes o produtor contratava consultores para estar do lado dele para receber o projeto. Né? Isso é uma solução realmente interessante. Agora, vocês mediram produtividade dessas áreas? Porque muitas vezes a gente está vendo assim, muito problema no sistema, a forma de ver, e a gente observa que o produtor está satisfeito, está um nível de produtividade, e cria-se um impasse. Né? E aí, será que ele está irrigando demais? Chegaram a observar a produtividade dessas áreas, são muito baixas, como é que são? Então, a gente fez isso, até mostrei que a pegada de água, né? Então, a gente pegou produtividade desses 2 anos subsequentes do trabalho e fizemos isso. Quantos milímetros gastou para cada quilo de café? Agora, o que chamou a atenção, um cálculo que o Zimmer fez que foi fantástico, é o seguinte: quanto que cada um desses 20 produtores precisaria irrigar para produzir, para repor a evapotranspiração da cultura. Aí, Everardo, o negócio foi pesado. Muito inferior ao que deveria, mas muito, né, Elzinho? Colocaram 30% da água que deveria. Por quê? Porque daí, por exemplo, o cara de Monte Carmelo falou assim, nossa, mas está faltando água. Então, ele sempre joga menos para economizar, porque ele acha que vai faltar. Agora, se ele jogasse o que a cultura precisa, será que a produtividade não seria maior? Eu tenho certeza que seria. Então, esse grau a gente não colocou, né? Mas é uma coisa fantástica, porque é muito menos água do que deveria ser colocado. Isso é fato.